Oi, está começando o 29º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. A editora acaba de lançar o mais novo romance do premiado autor Michel Laub. Na trama, 2 irmãos são entrevistados para um documentário sobre a violência brasileira. Diante das câmeras, os segredos de uma história íntima, que envolve bullying de adolescência, uma disputa por herança e diferentes visões sobre temas como sexo, religião e responsabilidade individual, são pontuados por flashes da história recente do país. A ideia de conciliação, afinal, é inimiga ou aliada da barbárie em que nos metemos? Solução de 2 Estados é um romance sobre ódio, perdão e os modos como nossa intimidade é definida pela política e pela violência do nosso tempo. Saiba mais em companhiadasletras.com.br. Lembrando que os assinantes da revista têm 20% de desconto para compras no site da editora. Bom, eu tô gravando esse episódio do 451 MHz aqui da minha casa em São Paulo, ainda de quarentena por causa da epidemia do novo coronavírus. Eu tô isolado, mas eu tô em clima de festa, porque o nosso podcast acabou de ser anunciado no final de outubro entre os 10 finalistas da categoria Fomento à Leitura do eixo Inovação da 62ª edição do Prêmio Jabuti, que, como todo mundo sabe, é o prêmio mais importante do nosso mercado editorial. Eu estou muito feliz e queria agradecer, em primeiro lugar, aos nossos ouvintes entusiastas que todo mês mandam uma força extra para a gente publicar o 451 MHz. Obrigado também a toda a equipe da querida Rádio Novelo, que eu agradeço aqui efusivamente na pessoa dos coordenadores Vitor Hugo Brandalize e Paulo Scarpim. Obrigado também a todos os nossos anunciantes, aos autores convidados, a toda a comunidade de leitores da 451 e também à equipe da revista. E no 451 MHz a gente tem se dedicado a discutir alguns problemas graves da sociedade brasileira. Recentemente a gente dedicou um programa à Amazônia e às ameaças ao meio ambiente no Brasil. A gente também falou da situação de preconceito enfrentada pelas empregadas domésticas e também sobre o racismo persistente na sociedade brasileira. Hoje o tema é feminicídio, a violência contra a mulher. E se esse é um problema antigo, novas formas de narrar e denunciar esses crimes vêm sendo produzidas e criadas na cultura brasileira. Se você gosta de podcast, com certeza você já ouviu ou ouviu falar no Praia dos Ossos, que é um podcast produzido pela Rádio Novelo, que também produz o 451 MHz e que conta a história do assassinato da Ângela Diniz. A Ângela Diniz era uma socialite muito famosa nos anos 70 e ela foi morta em Búzios, na Praia dos Ossos, pelo namorado, o Doca Street, em 1976. Ao mesmo tempo, a Patrícia Mello, que é uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira contemporânea, dedicou ao feminicídio o último romance que ela publicou, chamado Mulheres Empilhadas, pela editora Leia. Mulheres Empilhadas é uma história amazônica de violência contra a mulher, é ambientada no Acre e é também pontuada por várias pequenas histórias de mulheres que foram mortas por homens, por pais, por maridos, por namorados, por colegas, por irmãos. Enfim, a Patrícia Mello recupera nesse livro uma série de histórias de mulheres que foram assassinadas por homens no Brasil. Então, para falar sobre o feminicídio e também sobre essas 2 narrativas notáveis, eu convidei a própria Patrícia Mello, que é autora de Mulheres Empilhadas. Não tem como você entender a realidade da mulher brasileira sem você entender a questão do feminicídio. E convidei também a Branca Viana, que é a apresentadora e idealizadora do Praia dos Ossos. Enquanto isso não mudar, esses crimes vão acontecer. As mulheres vão continuar sendo consideradas propriedade dos seus homens. Então vamos lá para a entrevista com a Branca Viana e a Patrícia Mello. Patrícia, então vamos começar com você. Eu queria saber desse livro Mulheres Empilhadas. O livro saiu no final de 2019. De onde veio essa ideia? Você diz nos agradecimentos que foram as suas editoras que propuseram a você um romance de tema livre, mas que tivesse mulheres como protagonistas, né? Foi isso. Foi um convite das minhas editoras para escrever. Na verdade, não foi uma demanda muito clara, mas elas me disseram: será que você podia pensar em um protagonismo feminino? Foi muito curioso, porque
Nesse momento eu me dei conta do fato de que até pelo meu interesse ser sempre a questão da violência na realidade brasileira, é como se caísse a ficha naquele momento que havia poucos personagens femininos na minha literatura. Eu falei, bom, isso é interessante, mas o que eu quero escrever nessa realidade da mulher brasileira, entendeu? E eu acho que hoje não tem como você entender a realidade da mulher brasileira sem você entender a questão do feminicídio, né? Hoje a gente tem praticamente a cada 2 minutos uma mulher pedindo socorro, né? Sob amparo da Lei Maria da Penha, nas delegacias da mulher. Você tem a cada dia 3 mulheres assassinadas, a cada 8 minutos um estupro. Então é uma realidade muito acachapante. Quando eu me dei conta dessa realidade, falei, opa, é sobre isso que eu quero escrever. E acabou sendo talvez o seu livro mais, vamos dizer, mais político, que traz mais uma questão política mais viva para o texto, né? Eu não sei se é o mais político. Por exemplo, O Matador também é um livro bastante político. Mas eu acho que há uma bandeira. Há uma bandeira feminista, realmente, entendeu? Eu acho que nesse sentido, eu me posicionei muito. É um livro que a gente pode falar, enfim, do ofício do escritor, é um trabalho de resistência. Legal. E você, Branca, no primeiro episódio do Praia dos Ossos, você conta um pouco da sua motivação, né? Você conta ali a história de um manifesto que você encontrou anos depois, no qual você encontrou sua própria assinatura. Quer falar um pouquinho sobre essa ideia de fazer essa grande obra narrativa sobre um crime brasileiro, pegar esse crime e exumar os autos, tirar as testemunhas todas de novo para falar? Como é que foi a sua motivação? O manifesto foi uma coisa que a Flora Thomson DeVoe, que é a pesquisadora do podcast, que fez todo esse percurso comigo, todas as entrevistas e tal, ela é que descobriu esse manifesto. Eu não tinha ideia que esse manifesto existia, não me lembro de ter assinado. Minha irmã, que também assinou, também não lembra, não tenho a menor ideia, o que é normal, porque eu tinha 17 e eu tenho 58, então não vou lembrar, né? O Praia dos Ossos nasceu de uma conversa minha com a Paula Scarpim, que é diretora de criação da Novela, e na época estava na Piauí, a gente estava fazendo juntas o Maria Vai com as Outras, que é o meu outro podcast sobre mulher e mercado de trabalho. E um dia a gente estava no estúdio conversando, a Paulinha adora a história de crime, e a gente estava conversando sobre isso, e eu comentei com ela de 2 crimes que me impressionaram muito quando eu era bem jovem, que foram o assassinato da Ângela Diniz e o assassinato da Cláudia Lecim Rodrigues, que aconteceu pouco tempo depois da morte da Ângela. E a Paulinha nunca tinha ouvido falar do caso da Ângela. E eu fiquei muito espantada, porque não só ela gosta desse tipo de história, mas tem uma virada feminista importante. E eu comecei a contar para ela da história da Ângela, da virada feminista que o caso dela provocou. E a gente começou a conversar. Poxa, daria um super podcast, então daria. Pô, tá aí, vamos fazer. Teve a ideia, a Flora adorou e a gente foi embora fazer. Foi assim que nasceu. E vocês estão numa espécie de prateleira do mundo do podcast, que é essa que nos Estados Unidos tem uma super bombada chamada True Crime, não é isso? É assim, o crime real. É um gênero literário, vamos dizer, né? Que pega as histórias de crimes e reelabora narrativamente, né? Nos Estados Unidos é feito de maneira um pouco estranha, né? Porque estetizam muito o crime real. Aqueles documentários do Nat Geo, que tem um cara com uma cabana na beira de uma lagoa que, né... Aquelas coisas aconteceram de verdade. Isso aí tem um risco de mau gosto, na sua opinião? Óbvio que você se dedicou a um trabalho jornalístico e não uma reelaboração estética propriamente, mas isso aí te preocupou ou não? Sim, me preocupou muito desde o início e eu realmente não considero, e a gente tentou o tempo todo não tornar o Praia dos Ossos um podcast de true crime. E tanto que a gente não se detém no crime, quer dizer, a gente apresenta o crime no primeiro episódio, justamente porque ninguém lembra, mesmo quem viveu aquela época já esqueceu, porque já foram mais de 40 anos, mas a maioria das pessoas não lembra, nunca ouviu falar. Então a gente apresenta o crime no primeiro episódio. Não considero um podcast de true crime, porque não tem nenhum mistério. Normalmente o podcast de true crime vai lá, vai descobrir que, sei lá, que a polícia errou, que pegou a pessoa errada, ou que um crime que ninguém nunca resolveu, ou se detém nos detalhes de como estava o corpo, ou de como aconteceu o crime, a violência, a tortura. E o Praia dos Ossos não tem mistério nenhum. Todo mundo sempre soube quem matou, quando matou, onde matou e por que matou. Eu considero o Praia um podcast de uma investigação das consequências desse crime e também das causas desse crime. E aí entra na questão do livro da Patrícia, o Mulheres Empilhadas, que são não só os crimes que acontecem contra as mulheres, que ela relata no livro, mas principalmente as causas desses crimes e a dinâmica desses crimes. O que acontece num crime de violência contra a mulher?
as várias fases em que o crime vai aumentando de violência. A gente vê isso na relação da Ângela com o Doca muito claramente. Isso é que é importante. Então, as causas macro que fizeram com que aquele crime fosse possível e com que o primeiro julgamento do Doca, em que ele saiu praticamente absolvido, também fosse possível. São as condições sociais que tornam aquilo possível. E depois as consequências também, as consequências para o movimento feminista, as consequências para as mulheres, depois que aconteceu o crime e depois que aconteceram os julgamentos dele. Então, Patrícia, eu queria te perguntar também essa questão do true crime, porque você se dedicou nesse livro a crimes reais, né? Você conta alguns crimes ali naquelas intercalações dos capítulos. Teve muita pesquisa envolvida. Como é que foi essa parte de lidar com crimes verdadeiros, por exemplo, dessas mulheres empilhadas? Uma coisa que eu fiquei muito impressionada durante a pesquisa foi a sensação que eu tinha de estar lendo sempre a mesma história. Os crimes de feminicídio, eles acontecem sempre da mesma forma, né? E o crime da Ângela não fugiu à regra. Eu não tinha os detalhes da história da Ângela e foi muito interessante, eu gostei muitíssimo de ouvir os episódios, porque eu acho que eles são um retrato fumegante da questão da violência contra a mulher no Brasil. Quando a gente observa esse crime, ele só é a ponta do iceberg de uma história de violência que começou muito antes e a gente só vê o encerramento dessa história, né? Ao ver essas repetições o tempo todo, eu falei, bom, eu preciso chamar atenção para isso, né? Por isso que há uma parte do romance em que eu realmente pincei histórias exemplares de feminicídios no Brasil, histórias que todo mundo lê nos jornais e tal. A história da Ângela poderia ter sido incluída nessas histórias para pontuar o romance, né? De tempos em tempos eu ilustro a história que eu estou contando com uma história verídica, né? É a conexão com a realidade que eu faço do meu romance, que é totalmente ficcional e tal, mas que trata dessa realidade. O que é impressionante assim, é que esse assassino de mulheres, ele tem um modus operandi. Geralmente essa história começa com ciúmes, com tentativa de controle, com ameaças, depois com agressão verbal, depois com agressão física. E os 4 tiros na cara que a Ângela recebeu foram só um empacotamento dessa história. E essa história, ela se repete, Paulo, é uma coisa muito impressionante. Sabe, às vezes eu fico pensando que o único direito que o Brasil realmente leva a sério é o direito à propriedade. E a mulher ainda é vista como uma propriedade, né? O casamento, o relacionamento, o namoro ainda é uma licença para matar. Nada mudou. Isso é que foi muito acachapante para mim de assistir a Praia dos Ossos. Me impressionou muitíssimo. É uma história que poderia acontecer hoje tranquilamente, exatamente da mesma forma, com o julgamento se dando exatamente da mesma maneira. Do assassino para o herói trágico, ela ainda acontece hoje nos julgamentos, né? Me deu um insight assim, eu falei, nossa, que engraçado, essa história da Ângela Diniz, ela na verdade é a Rebeca, a mulher inesquecível dos trópicos. Porque quantas colheradas de açúcar foram colocadas no crime do Doca e ele virou realmente um herói, né? Na verdade, a importância do Praia dos Ossos é que realmente ela está devolvendo a história para a Ângela, colocando a Ângela no local onde ela sempre deveria estar, que é no local de vítima, né? E eu acho que é engraçado é que 40 anos depois ele chega com o livrinho dele lá para dar entrevista para a Branca embaixo dos braços, o meia-culpa dele, e se emociona e quase chora. Depois de tudo isso ele fala assim, olha, o crime só aconteceu porque a bolsa caiu e a arma ficou na minha cara. Quem fez isso, a culpa disso, na verdade, foi a da Ângela, porque é ela que bateu com a bolsa na minha cara. Ou seja, 40 anos depois, ele debita o crime na conta da Ângela, entendeu? E é exatamente a situação da violência contra a mulher na praia jurídica do Brasil hoje em dia. Embora tenha havido muitas conquistas, o movimento feminista no Brasil avançou muito, a lei da Maria da Penha trouxe muitas conquistas para a gente, mas a realidade ainda é a mesma. Você concorda, Branca? Eu concordo e não concordo. A legislação avançou muito, mas não só a legislação. Quer dizer, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio são marcos, são avanços jurídicos muito importantes. Enfim, tentando ser otimista, eu acho que as condições sociais que estavam presentes naquela época
mudaram. E eu acho que esse caso recente do Robinho, acusado de estupro, e aqueles áudios que saíram dele, a transcrição das conversas dele com os amigos, de um machismo realmente muito chocante, né? Um desrespeito, desumanização da vítima, uma coisa muito chocante. Mas, então, a atitude dele não me espanta, porque o Brasil é um país profundamente machista e a gente vive numa sociedade muito patriarcal. E é por isso que esses crimes acontecem. Enquanto isso não mudar, esses crimes vão acontecer. As mulheres vão continuar sendo consideradas propriedade dos seus homens. Pai, irmão, marido, namorado, mas eu acho que a reação da sociedade é diferente. No caso do Robinho, por exemplo, houve uma reação muito grande da sociedade que impediu que ele fosse contratado pelo clube. Isso eu não sei se aconteceria 15 anos atrás, sabe? Isso me pareceu um avanço. Enquanto essa superestrutura patriarcal não mudar, essas leis e esses avanços que a gente tem vão ser incrementais. E as mulheres vão continuar morrendo por esses motivos. Porque o que eu sempre digo é que não interessa o que a mulher fizer. Então você tem mulher que é morta porque ficou grávida e o cara não quer porque tá com outra. Tem mulher que é morta porque não ficou grávida, não quer ter filho com o cara e o cara fica puto e mata ela. Tem mulher que morre porque quer ficar com o cara e o cara não quer ficar com outra, mata ela. Tem mulher que morre porque não quer ficar com o cara. Não interessa o que você faz. Ela tá submetida à vontade do homem e o que ela fizer que desagradar essa vontade vai fazer com que ela morra. O livro da Patrícia fala de uma mulher que morreu porque deixou o filho jogar videogame, né? E o pai usa a morte da mãe do menino como maneira de educar o menino. Falou, isso aqui é pra você não me desobedecer mais, né? Isso aí... Isso é verdade. Pois é, não, essas histórias suas que são verdade, que você pôs ali, Patrícia, são de arrepiar, e a forma também como você escreve, quase como um poeminha, que ganha, né, um ar assim meio irônico. Essa parte dá a impressão que não avançou nada, né? Assim, talvez na legislação, a imprensa talvez esteja um pouco mais de olhos abertos também, né, Branca? Não sei se você concorda, porque esse show do Doca foi permitido pela imprensa, né? Sim, foi. Foi um pouco a revista Manchete, que ficou ali abrindo páginas pro cara. Foi endossado pela imprensa, aprovado pela imprensa e cultivado pela imprensa, que achou muito interessante esse mito do assassino passional, o homem que mata por amor, coitado dele, ele estava muito apaixonado. A imprensa adorou essa narrativa e correu com ela. Uhum. Essas epígrafes do livro da Patrícia são muito interessantes, que você começa o capítulo com aquela epígrafe de um caso real e, como você disse, transformada em poesia, transformada em literatura, né? Mas você vê naquelas epígrafes a variedade enorme de mulheres que morrem aí. Tem mulher de todas as classes, de todas as raças e de todas as idades. Que eu me lembre, você tem mulher de 16 e você tem mulher de 61. Morrendo pelas mãos dos homens, né? Então mostra como é totalmente universal isso. Sabe, né? que eu posso falar uma coisa? Claro. Eu achei muito interessante essa colocação da Branca de que pode ser que os crimes aconteçam da mesma maneira, mas a sociedade vem reagindo de uma maneira diferente. Eu concordo com ela, mas eu acho que a sociedade vem reagindo de uma maneira diferente para casos como o do Robinho, né? Ele é um astro, movimenta muito dinheiro, né? Ele está num clube que tem patrocinadores, é um negócio que está muito evidente, são pessoas que estão na imprensa todo dia. Agora, a realidade da mulher brasileira, né, não é essa. Não há essa participação da sociedade na hora que ela apanha, na hora que ela é morta. Ninguém fica sabendo. Às vezes não tem nem inquérito, entendeu? Às vezes não tem nem investigação. Ah, morreu, morreu. Então, é nesse sentido que eu acho que não houve avanço. Além do Robinho, a gente tem o goleiro Bruno, né? O futebol parece totalmente alheio a essa discussão. Até mesmo a história do Robinho desenterrou uma história muito impressionante, conhecida como o caso dos Doces e Devassos, que são os jogadores do Grêmio que estupraram uma menina na Suíça, uma menina de 12, 13 anos, e que foram libertados, foram recebidos pela torcida no aeroporto, com faixas, e a torcida gritava, puta, puta. Eles foram condenados na Suíça, mas eles foram expatriados, né? Aqui na Suíça eles foram julgados com muito rigor. E no Brasil foram recebidos como heróis. Na verdade, essa é a virada do crime para o não crime. É você transformar esse assassino num herói. É um momento que também a imprensa tem que fazer um meia-culpa, porque ela também faz parte desse jogo. Foi isso que aconteceu com a Ângela. Passou de vítima para vilã. Na verdade, ele foi levado a matar. Ele não é um assassino, pelo contrário, ele é uma figura romântica, é um cidadão do bem, mas ele foi levado a matar. Agora, aí é que tá, e o que eu gostei muito do Praia dos Ossos, porque eu acho que ele toca nesse ponto. Tem um momento em que a Branca fala assim, a questão do desejo de liberdade, ela é crucial para entender o assassinato da Ângela. Porque a Ângela morre exatamente porque ela é uma figura
completamente anacrônica, né? Ela é fora do seu tempo, ela buscava essa emancipação. Se a gente puder resumir, puder simplificar muito a história do feminicídio, como ela ocorre no Brasil, é o seguinte: é o momento em que a mulher decide falar, chega, não estou mais afim. O meu desejo não é mais esse, eu quero outra coisa. Aí ela morre. Esse é o momento mais de mais alto risco nas relações de violência, né? É a hora que a mulher quer romper. Exato. O caso da Ângela é um exemplo disso. É difícil a gente tentar ver a Ângela como uma mulher que estava em busca da emancipação, sabe? Eu acho que ela era uma mulher diferente. Ela é uma personagem fascinante. Isso foi uma surpresa pra gente. A gente não sabia, a gente não conhecia a vida dela, assim. A personalidade fascinante, uma mulher muito interessante. Mas ela não era uma feminista. Nem passava pela cabeça dela, de jeito nenhum. Ela era uma mulher da classe social dela, da época dela, mas ela nasceu assim, sabe, de ter uma cabeça que eu vou fazer o que eu quero e dane-se. E ela gostava de namorar, isso era uma coisa que ela gostava de ir à festa, ela gostava de namorar, ela gostava de homem, ela gostava de sexo, e ela não tava nem aí. Se ela não queria mais aquele cara, ela terminava e ia pra outro, e o cara que se virasse. Mas o que é isso, Branca? Mas não é uma emancipação como mulher, entendeu? Ela mesma considerava isso como uma necessidade só de liberdade sexual, sabe? Só. Não de nenhum outro tipo de liberdade. Ela era muito convencional nesse sentido, entendeu? Ela tinha um certo desejo de família tradicional, um certo desejo de ter a vida com a qual ela foi criada, sabe? Casada, certinha, ela ficava entre esses dois mundos o tempo todo. E, ao mesmo tempo, ela tinha essa personalidade de gostar de sedução, de gostar de sexo, gostar de namorar, gostar de ser admirada. Virava uma contradição na cabeça dela isso, pelo que as pessoas que conheceram ela contaram pra gente, sabe? Mas a gente não pode muito chamá-la de proto-feminista, sabe? Ela, inclusive, tem declarações antifeministas, contra as feministas, dizer que, sabe, que feminista é mal amada, isso ela tem declarações públicas dela dizendo isso, né? Mas eu acho que a Ângela é engraçada, eu acho que ela não tinha informação, eu acho que ela era uma mulher inculta. Era muito, Mas eu acho que ela tinha a tecitura para o feminismo, porque ela buscava uma emancipação. Ela tinha entre aspas, um foda-se em relação à realidade, né? Tinha. Aquela sociedade, ela tinha isso. Se ela fosse uma mulher culta e não tivesse sido educada da maneira como foi para ser uma esposa, a Ângela teria sido uma revolucionária de peso assim na nossa história, sabia? Como algumas das amigas dela, que foram criadas igual, por famílias iguais, lá em Minas Gerais também, mesmo colégio e tudo, e que viraram feministas super importantes até hoje. Não deixa de ser revolucionário você querer ter uma vida sexual livre dentro da tradicional família mineira, né? Quer dizer, você querer conciliar essas duas coisas não é fácil, né? Mas também existia um caldo cultural, né, Branca? Porque aquela era uma época de liberação sexual. Quer dizer, eu não sei se no Brasil essa liberação foi falsa ou se ela foi só para os homens, mas existia uma ideologia geral que mesmo que você não fosse hippie ou você não fosse adepto declarado do amor livre, ela era um convite. Embora em Belo Horizonte, na mesma época, ninguém ainda se divorciasse. Essa síntese, você acha que ela não foi capaz de fazer ou você acha que era uma coisa falsa? Quer dizer, é uma falsa promessa, sexo livre no Brasil dos anos 70. Eu acho que é uma falsa promessa para as mulheres, né? Porque você é julgada. Não só no Brasil, viu? A gente lê relatos de mulheres que participaram da Revolução Sexual nos anos 60 no mundo inteiro. Tem relatos de francesas e de inglesas também, que eram super hippies, moravam em comunidade, vida sexual livre, e elas diziam que, na verdade, era vida sexual livre para os homens. E que elas, enfim, passavam sufoco, eram estupradas, não podia dizer não, você mora numa comunidade, você não pode dizer não, porque senão você é a careta, a quadrada, e enfim. Tem histórias desse tipo. A Janie Diskey, que é uma escritora inglesa, tem um livro maravilhoso sobre a experiência dela nos anos 60, em Londres, em que ela conta isso. Ela diz, pela régua do não é não, eu fui estuprada muitas vezes, nos anos 60. Até hoje, em 2020, a gente vê algumas pessoas comentando sobre o Praia dos Ossos, e as pessoas chegam a dizer, nossa, mas a Ângela era danada, hein? Ela provocava, hein? Nossa Senhora. Era da pá virada, né? Ela era da pá virada. Inclusive amigas, né? Que você ali entrevistou, né? Amigas dela, Muita gente. Me chamou a atenção isso, Branca. O que me espanta é as pessoas mais jovens, sabe, dizerem isso. Gente que não conhece a história dela, dizer isso, sabe? Dizer, nossa, por que ela tá andando com esses caras que andam armados? Por que ela namorou o Ibrahim que andava armado? Por que ela namorou o Doca que andava armado? É aquilo que você falou, volta sempre para a vítima, como sendo culpada da própria morte, né?
E o que a gente tenta mostrar, que eu não sei se a gente conseguiu direito, eu espero que sim, é que não vem ao caso o comportamento dela. Não tem nada que ela tenha feito que justifique absolutamente nada. Ela não tentou matar o Doc. A única coisa que ela poderia tentar fazer que provocaria uma reação violenta dele nesse nível de legítima defesa é se ela tentasse matar ele. O que é uma ideia completamente ridícula, porque ela era uma mulher de 1,63 m de altura, desarmada, sentada num banco de biquíni. Ele é um cara de quase 1,90 m, forte, atlético e armado. É uma ideia louca se achar que esse cara tá se defendendo legitimamente daquela mulher de 1,63 m de biquíni. A mãe dela tá sendo muito culpada, sabe, pelas pessoas. As pessoas, mais uma vez, estão julgando a mulher. A mãe, não, é culpa da mãe que criou ela assim, que criou ela assado. A mãe dela não fez nada de muito diferente do que se fazia naquela época. Bom, e agora a gente vai abrir um parêntese para um anúncio da editora Todavia. Você já escutou o Quarta Capa, podcast da Todavia? No ar toda última quarta-feira do mês, o Quarta Capa traz conversas que têm os nossos livros como ponto de partida para discutir questões atuais, sempre com participações especiais de autores, livreiros e leitores. No último episódio, falamos sobre o lançamento de A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, de Bruno Paes Manso, o mesmo autor de A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. E falando em lançamentos, em novembro a Todavia publica Tragam os Corpos, o segundo volume da aclamada trilogia de Hilary Mantel, vencedor do Booker Prize. Lançamos também mais um livro da espanhola Rosa Monteiro, Nós, Mulheres, e o tão esperado livro de J.D. Salinger, Erguei a Viga Carpinteiros e Seymour, Uma Introdução. Ainda em novembro, publicamos o romance Os Supridores, de José Faleiro, um retrato eletrizante e por vezes cômico das favelas da capital gaúcha e a epopeia de um capitalismo bem brasileiro. Para acompanhar as novidades da Todavia, procure a gente nas mídias sociais e inscreva-se nas nossas newsletters acessando o site da editora, todavialivros.com.br. Lembrando que os assinantes da 451 têm desconto de 20% direto no site da editora. Bom, eu também quero recomendar um programa parceiro aqui do 451 MHz, o 37 Graus, podcast de ciências apresentado pela Bia Guimarães e pela Sara Azubel, que acabou de começar uma nova temporada. Oi, aqui é a Bia Guimarães do podcast 37 Graus. Eu não sei você, mas a gente tá achando que o tempo anda mais debochado do que nunca. Você acha? Nossa cabeça não acompanha o calendário, o relógio não dá mais conta de contar a nossa vida, e o passado e o presente, de repente, parecem tão movediços quanto o futuro. Não. Isso é relativo. Como é que pode a humanidade ter chegado até aqui sem entender direito esse cara? Muito boa pergunta. É isso que a gente tenta descobrir na nova temporada do 37 Graus. A cada episódio, uma viagem no tempo. Adoro. A história da cidade no interior do Ceará que fez o tempo virar, de um homem que tem seu nome estampado por todo canto, mas ninguém parece se lembrar dele, da corrida sem fim para ver quem chega primeiro no passado, de um cofre à prova de tudo que guarda um pedaço do futuro. E mais. Para escutar os episódios, é só buscar o 37 Graus no seu aplicativo para podcast. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com a Branca Viana e a Patrícia Mello, eu quero falar para vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. A gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês, você dá uma força para o 451 MHz e também para o 20 Mil Léguas, que é o nosso novo podcast sobre ciências e livros. Em troca, você recebe acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Então, muito obrigado aos nossos mais recentes ouvintes entusiastas: Renata Campos Salles Moraes Abreu, Leonardo Maciel Andrade, Roberta Marquezin e Vitor Hugo Siqueira. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Então vai lá e faz a sua assinatura no 451.com.br. E agora, a gente vai para a segunda parte da entrevista com a Branca Viana e a Patrícia Mello. Quando a gente vai analisar a questão toda do machismo e tal, acaba chegando nessa parte. Nós temos que educar os meninos da próxima geração, né? E como é que faz? Você, por exemplo, Branca, eu não sei se você é mãe de menino. Sou. Como é que é isso aí para trazer para a prática? Como é que você freia esse tipo de comportamento predador que é típico de homens?
Eu acho que é com muita conversa e muito exemplo. Eu tenho um filho homem de 29 anos e uma filha de 32. E os dois são feministas, não tem, assim... Ele sempre foi criado no meio de muita mulher feminista, porque na minha família todo mundo é feminista. Então ele sempre ouviu essas conversas desde garoto, sabe? A influência do pai também, que também não é machista, sabe? Então, isso tudo é um caldo que funciona, né? Que realmente é a maneira que a gente tem que criar os meninos e as meninas, todo mundo, para ver se a coisa avança. E mudanças estruturais, óbvias, né? Porque tem que mudar de cima para baixo, né? E você, Patrícia, você tem filho homem, não? Eu tenho uma filha de 30 anos, que também é uma feminista. Eu acho que o Estado precisa fazer a parte dele. Eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer no Brasil é aceitar a orientação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e intensificar esse processo de reforma para evitar a tolerância do Estado e o tratamento discriminatório com relação à questão da violência doméstica, né? Esses dias eu estava vendo uma feminista falar uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, qual é o afeto que nos une? Nós, mulheres brasileiras. Ela fala, é o afeto do desamparo. Né? Nós somos totalmente desamparadas. Não temos creches, não temos medidas protetivas, não temos para onde ir quando apanhamos. É um deserto. O Estado tem que acolher essa mulher. Né? Ele tem que poder receber essa mulher, proteger essa mulher desse homem. É muito comum hoje uma mulher que sofre violência ir para a delegacia e ouvir do próprio delegado, volta para casa... Sabe, seja um pouco mais paciente com seu marido, sabe, não, isso não é tão grave, entendeu? Enfia a viola no saco que vai dar tudo certo. E você usa uma epígrafe geral do livro, que ficou agora bastante lembrada nesse momento da morte da juíza Ginsburg nos Estados Unidos, que foram as palavras que ela usou ao tomar posse na Suprema Corte americana. Você pode falar para mim qual que é a epígrafe? Eu não me lembro exatamente os termos que ela usa, mas ela fala... Eu não estou nem pedindo muito para vocês, homens. Eu só estou pedindo que vocês tirem o pé do nosso pescoço. É mais ou menos isso, né? Na verdade é o seguinte, olha, vocês não precisam fazer mais nada. É só abrir mão da violência. É mais ou menos isso. Mas a morte da juíza, né? E eu fui ver documentários que saíram, muitas homenagens, muita comoção, né? Em torno dessa morte. Mostrou que foi só com uma mulher desse tipo, assim, super... obstinada, que as coisas mudaram nos Estados Unidos, né? Quer dizer, quem seria essa mulher, a nossa candidata ao Supremo? Olha, eu não sei, mas você vê uma coisa que me chamou a atenção na história do Cássio Marques, que agora vai ser ministro do Supremo, é que essa é uma história muito exemplar de como você vira ministro de um tribunal superior. Ele estava fazendo campanha, pelo que dizem, né, para ir para o STJ, né? Então ele estava indo visitar as pessoas que confirmam, que indicam e tudo mais, e isso é uma conversa entre homens. Porque você não chega ao tribunal superior por mérito, por concurso. Não é isso. Então você tem muitas mulheres que são juízas e que entraram por concurso, mas tem um teto até onde elas conseguem ir. A partir do momento em que você não mais entra por concurso, mas você entra por indicação, que é o caso dos tribunais superiores, acabou, vira um teto para elas. Elas não conseguem mais, porque essa conversa de ir de gabinete em gabinete, de tentar uma indicação, de ir conquistando as pessoas que vão confirmar a sua indicação, isso é uma conversa entre homens, muito, em Brasília e fora de Brasília. Nos outros tribunais regionais também é assim. Então isso impede que as mulheres cheguem, como aliás nos Estados Unidos não é muito diferente, então você vê que tem pouquíssimas mulheres na Suprema Corte e a história de mulheres na Suprema Corte é um número muito pequeno. Ô Patrícia, você que está há tantos anos na Suíça, você percebe uma diferença? A Suíça é um país, por exemplo, mais seguro para as mulheres? É um país mais seguro para as mulheres. Como a Europa, de uma maneira geral, né? Embora os índices de violência doméstica, por exemplo, na França, na Itália, a Itália é bastante alto. E são índices que aumentaram muito durante a pandemia, como era previsível, e que também aumenta no Brasil. A Suíça é mais segura para a mulher, assim como vários países da Europa são mais seguros para a mulher, porque há a implementação da lei. Você comete um crime e você paga por esse crime. Isso faz uma enorme diferença, né? Inclusive porque a Suíça é um país muito menor, quase 1/3 da população de São Paulo, e também é um país onde há essa injustiça social muito acentuada. Esse crime vai lá para cima, né? Aqui na Suíça, essa injustiça social ela é menor.
Foi por isso que você resolveu ambientar a narrativa principal, digamos assim, do seu livro na Amazônia, que é um espaço hoje no Brasil que está em disputas muito acirradas em todos os níveis, inclusive na questão do feminicídio. Foi uma tentativa de deslocar o olhar seu de mulher branca privilegiada para um ambiente mais precário? Foi. Eu não queria fazer um retrato da mulher citadina brasileira que sofre violência doméstica. Falei, bom, se é para escrever um livro sobre a questão da violência contra a mulher, eu quero mostrar a mulher brasileira. Que mulher é essa, né? Onde ela está? Eu quero a mulher do campo, eu quero a mulher da floresta, a mulher não branca, eu quero a mulher indígena, eu quero todas essas mulheres. E onde eu encontro todas essas mulheres? E eu achei que o Acre era realmente a resposta. No Acre, essa questão da demarcação das terras, da posse das terras, ela é uma questão crucial. Como eu falei, eu acho que o único direito que o Brasil leva a sério é o direito à propriedade. E a mulher entra um pouco nessa categoria. Tanto que no Acre, no ano que eu escrevi o Mulheres Empilhadas, ele foi o recordista no que diz respeito ao feminicídio no Brasil, né? E também porque, na época que eu escrevi o livro, estava havendo um mutirão para acelerar o julgamento desses casos de feminicídio que estavam parados há anos, né? E, curiosamente, o Acre foi o que apresentou melhores resultados. Ele realmente se mobilizou para acelerar esses julgamentos e me chamou a atenção isso. Então, foi assim uma série de motivos que me levaram para o Acre. E tem uma questão também que me chamou a atenção, que esse olhar para a cultura e religiosidade indígena, tem até uma sessão de ayahuasca, me pareceu ali, né, que tem. Aponta também para um lado que eu tenho visto no feminismo, que é da união das mulheres em torno de certo misticismo, círculos de apoio conjunto, uma saída mítica, vamos dizer, para um problema social. Isso tem sido visto nas classes médias urbanas. Isso também, para você, foi uma saída, um ponto de fuga da história toda? Eu não acho nem que é um ponto de fuga, mas é um pouco a realidade mesmo. Eu acho que a mulher é responsável na nossa cultura pela economia do cuidado. E a economia do cuidado, ela tem um parentesco muito grande com a economia da cura. Essa esfera do amparo, né, que na verdade não é nem uma coisa mística, mas é do amparo, da atenção, da recepção, do olhar, do acolhimento, ela vem dessa economia do cuidado onde nós somos protagonistas. Mas isso faz o maior sentido nessa sociedade tão machista, né? Se não houvesse isso, como é que a gente sobreviveria? Então eu achei que fazia muito sentido isso no livro. Fora que havia ali essa coincidência maravilhosa que é a própria lenda das Amazonas, né? Essas mulheres que extirpavam um dos seios para ajeitar melhor no seu corpo a indumentária de luta contra os homens opressores, que eram as Icamiabas. A Amazona é essa figura lendária, resistente ao homem colonizador e violento. Tudo isso é lenda, mas, enfim, tem uma simbologia tremendamente importante, né, para a estruturação do meu romance e por isso que eu utilizei. Eu tenho uma pergunta para a Patrícia, posso fazer? Por favor. Uma pergunta de processo. No teu livro, está muito bem descrito o ambiente lá, tanto o urbano quanto o da floresta, né? A gente se sente dentro daquilo e você sente os cheiros, as cores, os sons. E eu fiquei impressionada de ver depois, inclusive nos agradecimentos que você inclui no livro, que você teve uma pessoa que foi lá. Quer dizer, não foi você que foi lá e viu aquilo tudo e descreveu pra gente, foi por pessoa interposta, né? Eu queria entender como é que foi esse processo, como é que você conseguiu representar uma coisa tão vívida sem ter ido lá. Você está me fazendo uma pergunta que muita gente me fez quando eu lancei o Ladrão de Cadáveres, que se passa em Corumbá e no Pantanal. E eu não fui também para Corumbá e para o Pantanal. E muita gente fala... Eu recebi muitas cartas de leitores assim, do Mato Grosso e me dizendo, mas escuta, você é daqui? Você veio para cá? Como é que é isso? Na verdade, esse é o poder da ficção. E é o poder vocabular também. E eu acho que a linguagem é tudo. A linguagem, ela é um instrumento da transcendência. Ela dá para você esse suporte para você me falar, puta, eu senti os sabores, eu senti o sabor do sorvete de graviola. E para mim isso é um elogio, entendeu? Eu falo, poxa, eu cheguei onde eu queria. Esse livro, a importância da pesquisa não foi nesse sentido. Ela foi muito mais no sentido de entender a questão do feminicídio ali naquele lugar. É uma coisa que me interessava muito. E nas aldeias? Há muito feminicídio.
Há muita violência contra a mulher dentro das aldeias. O que tem a ver com o feminicídio que acontece na Urbs? E a pesquisa me disse o seguinte, olha, isso é uma discussão que tem a ver com a demarcação das terras indígenas. Por quê? As terras indígenas demarcadas, que garantem às aldeias uma vida mais harmônica com a natureza, ela consegue sobreviver dessa natureza, dos rios, da caça, da pesca. Há uma vivência mais harmônica dentro da aldeia e quando ocorrem os feminicídios ou a violência contra a mulher, cada aldeia tem a sua legislação, elas resolvem interiormente isso. Ele é levado a um tribunal da própria aldeia, ele é julgado, ele é condenado, é uma justiça diferente da nossa, né? O que acontece é que, nesse mundo onde a precarização da vida indígena na nossa realidade é cada vez maior, né? Onde ele perde as terras, onde ele perde o status, ele perde a possibilidade de viver com a sua própria terra, o que acontece? Ali, nessa aldeia, o álcool entra mais, a violência aumenta e há um desequilíbrio maior, entendeu? Então, para você discutir a questão da violência doméstica dentro das tribos, você tem que ir para outra praia, você tem que falar de demarcação das terras, entendeu? E, Branca, eu queria te perguntar se você recebeu alguma crítica, algum comentário a respeito do recorte de classe, porque a Ângela, sendo uma mulher super privilegiada, que veio da alta sociedade e tudo mais, é uma história da classe alta brasileira, certo? É. E esse drama do feminicídio, todas as classes sociais sofrem esse problema, mas ele às vezes é mais aguçado em lugares que têm uma estrutura social menos protetora, né? O que pesa mais? É gênero, é classe, é raça? A questão de classe se coloca como, na sua opinião? Olha, eu acho que é, como disse a Angela Davis décadas atrás, é gênero, classe e raça. É mulher, classe e raça. Você não tem como separar, né? Isso é a interseccionalidade, que é um termo que está bem na moda, mas enfim, que isso já foi discutido e pensado há muitas décadas atrás, né? Realmente, mulher, classe e raça não tem como você separar. E apesar do feminicídio ser universal em todas as classes, em todas as raças, as mulheres de classe alta, de um modo geral, têm mais formas de se proteger. Tem bons advogados, tem famílias que podem proteger, tem dinheiro, que é uma coisa que ajuda, não salva. O fato da mulher ter independência financeira não vai fazer com que ela não seja morta pelo companheiro, não é isso. Mas ajuda. A Ângela tinha independência financeira, né? Tinha, ela tinha mais do que o Doca, inclusive. Ela não dependia do ex-marido, não dependia do Doca, não dependia de ninguém, ela cuidava da vida dela, mas o caso da Ângela, eu até achei que haveria mais críticas com relação ao recorte de classe do Praia dos Ossos do que houve. Eu fiquei espantada com a ausência dessa crítica de classes que você está fazendo e que eu acho que é muito pertinente. O negócio é que a gente não está tentando, no Praia dos Ossos, abarcar todos os feminicídios ou todos os tipos de feminicídio. Mas tem uma outra questão que eu acho realmente pertinente, que é a questão do lugar de fala, sabe? O lugar de fala é importante. Eu não tenho lugar de fala para falar de mulheres pretas e pobres. Eu sou uma mulher branca privilegiada. Mais privilegiada do que eu só se eu fosse homem. Entendeu? Eu nasci numa família com dinheiro, eu sou branca, eu casei com um homem que tem dinheiro, que também é branco. Eu vivi nessa classe social da Ângela Diniz a minha vida inteira. Então, eu não acho que eu possa falar de qualquer outro lugar como mulher, entendeu? Eu posso falar como mulher, mas eu não posso falar pelas mulheres pretas e pardas e pobres. Eu acho que isso, elas fazem muito bem, elas não precisam de mim para falar da vida delas. Então eu não achei também que eu poderia abordar essa situação de nenhum outro lugar. Esse é o meu lugar de fala. E eu tenho que assumir que esse é o meu lugar de fala, é o lugar da mulher branca, privilegiada, de classe alta. Eu entendo essa classe, entendeu? Eu entendo o mundo onde a Ângela foi criada. Eu fui criada nesse mesmo mundo. E, Branca, é a segunda vez que você participa aqui do 451 MHz. Na primeira, a gente entrevistou juntos, você estava na condição de entrevistadora, entrevistamos juntos a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma pessoa referencial na sua vida, pelo que eu pude entender daquela conversa. Quer dizer, você está criada nesse caldo do feminismo dos anos 60, 70, você viu as diversas ondas passarem, mudarem o mundo. Como é que você se coloca nisso aí? Porque o seu DNA, vamos dizer assim, está naquele feminismo mais dos anos 70, da igualdade de direitos, da igualdade de oportunidades. Bom, eu fiz um podcast inteiro sobre isso, né? O meu outro podcast, o Maria Vai com as Outras, é sobre isso. Eu quis falar sobre discriminação no trabalho. Eu adoraria que hoje essa questão fosse ponto pacífico, sabe? De que há igualdade entre os sexos. Eu acho que seria maravilhoso, mas basta a gente olhar as estruturas de poder do Brasil.
Pra gente ver que não, né? Que não mesmo, que de forma alguma. Tem pouquíssima mulher no Congresso, pouquíssima mulher no Judiciário, hoje em dia quase nenhuma mulher no Executivo. Enquanto a gente não tiver acesso à creche para todo mundo, enquanto as pessoas não entenderem que o pai tem a mesma responsabilidade que a mãe, tem que tirar o mesmo tempo para cuidar do filho que a mãe tira, vai atrapalhar a carreira de um, vai atrapalhar a carreira do outro também. É impossível o fato de você ser mulher não ser decisivo para qualquer coisa que você faça. Como o fato de você ser homem também. Todas as vantagens que você tem como homem são decisivas na sua vida, né? Muito bem. E Patrícia, para encerrar, essa questão da igualdade, por exemplo, você é uma grande escritora que se colocou num mundo editorial bastante masculino. Você, inclusive, foi comparada a autores homens. Era uma questão, assim, você escrever, vamos dizer, entre aspas, como um homem? Você viveu machismo no mundo literário e editorial? Olha, Paulo, é impossível você ser um trabalhador em qualquer área de destaque, sendo mulher e não sofrer preconceito e não perceber a misoginia que existe. Isso é impossível, entendeu? A coisa mais curiosa foi que eu era muito jovenzinha, tinha acabado de lançar meu primeiro romance, Aqua Tofana, e meu editor na época falou, olha, tem um jornalista que adorou seu livro, Paulo Francis, ele quer muito falar com você, fui apresentada para ele, e o Paulo Francis me falou o seguinte, a sua literatura não condiz com a sua figura. Quer dizer, o que ele estava dizendo ali para mim, entendeu? Eu esperava que você fosse um homem, entendeu? Você tem um texto masculino, você tem uma dicção masculina. Eu fiquei surpreso de saber que você era uma mulher. Inclusive ele falou, depois o Paulo Francis escreveu isso depois, ele fez uma resenha sobre o Aqua Tofana no Estadão e escreveu sobre isso. Na época, eu fiquei muito feliz, eu era muito jovem, né? Falei, poxa, era ali, eu estava recebendo ali um elogio misógino, assim, empacotadinho, né? De um intelectual que eu admirava muito. Mas enfim. Maravilha, gente. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês duas autoras que eu admiro muito. São trabalhos que abriram os meus olhos de homem para um monte de coisas. Isso a gente adora ouvir. Eu acho que tem essa coisa, essa função educativa para abrir os olhos, né? De gente como eu, jornalista, homem, enfim, que ocupo todas essas posições aí. Queria só agradecer. Foi um prazer enorme participar. E parabenizar a Branca, que fez um trabalho lindíssimo com o Praia dos Ossos. Eu comecei a assistir compulsivamente todos os episódios. Obrigada. E parabéns a você também. Adorei te conhecer. Eu adoro teus livros, apesar de que eles me dão medo. É verdade isso. É exatamente o tipo de livro que me dá medo. Mas eu adorei. E esse último é incrível. É assim, maravilhoso. E obrigada, Paulo, pelo convite. Parabéns, então, e vamos ouvir Praia dos Ossos e ler Mulheres Empilhadas. Muito obrigado. Beijo a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau. E agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Leonardo Maciel Andrade, Amanda Azevedo, Leila Barreto, Patrícia Carneiro de Brito, José Osmar Azevedo Carneiro, Eduardo Martinelli Carvalho, Lucas Carvalho, Murilo Carvalho, Roberto Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Walter Craveiro, Carlos Eduardo F. da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Marisa Dodorico, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Luísa Franco, Maria Filomena Gregório, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Giz, Paula Juchen, Sandro Vimer Valentini Júnior, Fábio Calvan, Cláudio Lima, Leila Lima, Manuela Magalhães, Roberta Marquezin, Maria Cristina Savaia Martins, Lenívia Mendes, Lloyd Migliorini, Vitor Muniz, Gabriela Nespoli, Luiz Antônio Timote Nicoliello, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Valéria Wei Barbosa de Oliveira, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Sônia Maria Barros de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Eliane Hatter Lipaz, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Radmila Salviano, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Silvana Escarim, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Tatiana Vargas, André Viana, Leonardo Vilela, Flávia Bezerra Tony Xavier, Luísa Martins Werneck, Tomás Werneck, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 29º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 20 de novembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.